Olá, meus queridos. Estou feliz por tê-los em meu canal Belas Histórias. Desejo que gostem de assistir. Escreva um comentário sobre nosso trabalho. É importante para nós. Obrigado a vocês. Meninas, o sino está prestes a tocar. Vamos nos apressar e ir para a mesa. Mai gritou alto o suficiente para atrair a atenção de suas amigas, mas ninguém a ouviu. Ela olhou para a porta da varanda entreaberta, de onde vinha o objetivo festivo da capital. Gavin e Lily observavam a imagem hipnotizante do nono andar. Mai repetiu seu chamado mais alto, e as meninas gritaram em uníssono: venham! A proprietária de um apartamento luxuoso em um complexo residencial de elite estava acostumada a ter todos os seus desejos realizados instantaneamente, mas suas amigas estavam demonstrando clara desobediência. Então, enojada, ela encolheu os ombros como se estivesse tentando se livrar de algo desagradável e nojento. Agindo como garotas adolescentes, ao mesmo tempo, tentando se mostrar como tal. O melhor de nossa sociedade. Mai estava acostumada desde a infância a se classificar como elite. Grande parte da formação dessa visão de mundo contribuiu para a educação, pois o pai da garota era bastante rico. A anfitriã bateu impacientemente com o dedo no vidro e os amigos entraram ruidosamente na sala espaçosa, onde tudo brilhava e reluzia. O espaço ricamente mobiliado do salão estava repleto da expectativa de um milagre. Mas, acima de tudo, a celebração estava nos olhos das moças. Mai, pelo menos na véspera de Ano Novo, não seja tão nerd, temos que cantar muito para nos divertirmos esta noite. Lily riu e acrescentou: Gavin, você disse errado. Vamos beber e nos divertir. Mai sorriu indulgentemente: não vou deixar você beber até ficar tonta, porque uma verdadeira lady não deve perder sua forma humana. Lily abraçou a amiga pelos ombros e começou a sacudi-la: fale mais alto e deixe-nos nos divertir. Queremos nos divertir hoje, daqui a alguns séculos juntas, e você nos impõe restrições. É injusto e até cruel. Temos que ir até a árvore de Natal nessa noite mágica, onde as pessoas saem. May fechou a porta da varanda. Ela olhou para os rostos alegres de seus amigos. Uma emoção diferente tomou conta de seu novo coração. Ela sorriu novamente. Por que temos que ir até a árvore de Natal se podemos ficar aqui sentados conversando? Não suporto essas multidões cheias de mulheres bêbadas e gritando. Gavin ignorou os comentários de sua anfitriã. Ela olhou para o enorme painel, que era uma versão estilizada de um cronômetro. Enquanto você discute aqui, o tempo está se esgotando. Uma May, como se fosse a deixa, olhou simultaneamente para o relógio. O autor desconhecido do milagre do design decidiu fazer o mostrador solar, que é uma enorme bola estendida sobre um vale verde com um rio e casas de brinquedo. Essa imagem do idílio de verão atraiu o olhar e agora as três mulheres estavam sob o poder da ilusão criada pelo artista. Estava tão silencioso que o movimento das mãos era claramente audível. Gavin voltou a si. Falta apenas 1 minuto. Abra o champanhe. Mai, você preparou lápis e guardanapos? Por quê? A anfitriã deu uma olhada na mesa. Lily já havia pegado a garrafa vazia de bebida com gás. Que pergunta idiota, vamos pedir um desejo. Vocês se esqueceram? É isso mesmo, meninas, vai ser bom. Mai correu para o elegante herói de Mogno e, em 1 segundo, 3 canetas de guardanapo apareceram na mesa à sua frente. Vocês podem fazer seus pedidos. As primeiras badaladas irromperam na sala. Gavin e Lily deram um gritinho e começaram a rabiscar apressadamente nos guardanapos maliciosos. Mai observava suas amigas com um sorriso indulgente. Lily foi a primeira a terminar a tarefa. Ela abriu um pouco a garrafa e encheu os copos. No 12º gole, as 3 mulheres beberam seus copos. Elas deveriam secar até o fundo ou o desejo não se realizaria. Gavin estendeu a taça vazia. Mai olhou friamente para sua amiga. São bobagens, jogos infantis. Um idiota inventou esse ritual e outros o repetem, estúpidos e tolos. Lily afastou gentilmente o copo vazio. Mai, hoje é um feriado tão maravilhoso. Quero estar feliz e alegre.
Você não pode ficar fazendo beicinho e dando sermão em todo mundo. Você não gosta do costume, ninguém a está forçando a fazê-lo, mas Genven e eu adoramos. Você é aquele que sempre diz que tem que respeitar a opinião dos outros. Ou você quis dizer a sua própria opinião, Mai percebeu que havia falado demais e tentou corrigir seu erro. Que você preste atenção às minhas reclamações. Você sabe que às vezes sou chato. Por que você não me conta o segredo do que anda fazendo? Os olhos de Genven ficaram assustados. Você não pode contar segredos, ou o desejo não se realizará. Lily encheu novamente os copos. Eu vou lhe contar. Todos nós entendemos perfeitamente que isso é apenas um elemento interessante do jogo, mas ainda assim é bom viver na esperança. Há anos, escrevo apenas 2 palavras em um guardanapo: quero me casar. Mas lá em cima, onde registram nosso desejo, sempre me colocam no fim da fila. 1 ano se passou e meu pedido ainda não foi processado. A moça olhou para o lustre e balançou o dedo, como se o lustre de cristal fosse o culpado por sua vida amorosa instável. Mai olhou para sua amiga com interesse. Essa é uma interpretação interessante. A propósito, isso explica por que eu me recuso a me entregar a essas diversões. Genven estava manuseando ativamente o garfo, mas isso não a impediu de inserir sua palavra significativa no momento certo. Salada saborosa que você mesma preparou? Mai interrompeu a amiga. Tudo o que está nesta mesa foi feito por mim. Eu estava realmente ansiosa pela sua aprovação. Genven cantou. Estou feliz por você. E por falar em meninos. Mai, por que de repente você decidiu reviver nossas tradições femininas? Se não me falha a memória, você tem à sua disposição pessoal não apenas este apartamento luxuoso, mas também um marido famoso, ainda mais famoso, e toda uma caixa de outros privilégios. Você os deixou sozinhos para se juntar a velhos amigos em um feriado como este? Essa pergunta pegou a mulher de surpresa. Ela começou a girar a taça cheia de champanhe em suas mãos. Foi espontâneo. Sabe, às vezes tudo na vida muda em um instante. Sim, como na véspera de Ano Novo, uma coisa é uma coisa e depois os sinos fazem sua coisa. Bang, bang. E tudo muda. Mai acenou com a cabeça. É isso mesmo, Genven. A fronteira entre a vida presente e o passado parece invisível, mas é impossível cruzar essa linha. Lily olhou para sua amiga com simpatia. Que história é essa de equilíbrio verbal? Diga-me honestamente, seu jogador de hóquei atraiu, ele encontrou outra pessoa, mas se esforçou para encontrar as palavras. Não, há outro motivo. Pessoal, é complicado. Joe se aposentou dos esportes principais, está doente e eu não estou pronta para esse tipo de desafio. Já tentei, mas não dá certo. Mai tentou parecer convincente, mas havia indiferença em sua voz. O garfo escorregou das mãos de Genven e caiu ruidosamente no prato. Como assim, não está pronto? Mai havia se recuperado de sua confusão momentânea. É muito simples. Quando me casei, não pensei que teria de levar meu marido ao banheiro, lavá-lo e arrumar sua cama. Desculpe-me pelos detalhes, mas você pediu. Achou que sua vida inteira seria feita de elogios? Mai sorriu. É de se esperar o contrário. É dever de todo homem decente sustentar sua esposa. Para ser justo, devo salientar que Joe esteve à altura da tarefa por mais de 7 anos. Mas agora, além de seus problemas de saúde, ele estava com dificuldades financeiras. E você ficou com medo? Sim, eu estava com medo. O que há de errado nisso? Sou uma mulher normal, não uma enfermeira. Preciso de um homem saudável. Lily se levantou resolutamente da mesa. Outra véspera de Ano Novo arruinada. Venha, Genven, vamos para debaixo da árvore e depois ficaremos em minha casa. Não estamos acostumados com trufas e lagostas, mas teremos um lanche decente também. Genia seguiu sua amiga. Obrigada, Mai, mas é melhor irmos embora, não somos a companhia certa para você. As amigas saíram correndo do apartamento de Mai, que as dispensou com um olhar irritado. Mas vocês, hipócritas, são miseráveis.
Fingem ser modelos de virtude, mas se venderiam por 100 a mais. Dava para ouvir o elevador subindo antes de você entrar, Lily, disse Mai, desapontada. Você está acostumada a medir todo mundo pelo seu próprio critério, mas há outros valores na vida além do dinheiro. Adeus. As portas automáticas se fecharam quase silenciosamente, e Mai ficou no patamar. Era feriado lá fora e ela estava de luto. O relógio marcava 2h15. Meu Deus, que péssimo começo de ano! E por que convidei aqueles idiotas? Vou me redimir com eles. Mai procurou freneticamente o número certo em seu telefone. Harry, feliz ano novo. Você não sente minha falta? Fico feliz em ouvir isso. Bem, eu serei sua empregada de neve por esta noite. Espere por mim. Mai havia percebido há muito tempo que o ex-namorado de Joe tinha sentimentos por ela. Eles já haviam jogado juntos, mas Harry estava com sorte e, por isso, tinha inveja do sucesso do amigo. O ex-namorado estava até disposto a mexer com Joe, mas nem todo mundo tinha sorte no sorteio. Agora ele insinuou isso, ao que Mai respondeu, Harry, prometo lhe dar uma chance pela qual você está esperando há muito tempo. Espero que saiba do que estou falando. A risada de satisfação do homem foi ouvida no fone de ouvido, e ele sussurrou, estou ansioso para vê-lo. O clima subiu imediatamente para o nível certo. Mai ficou mais grata por aqueles que a admiravam abertamente. Ela examinou seu reflexo no espelho, corrigiu o vestido justo que era perfeito para sua figura. E por que não? Por quanto tempo você pode seguir o código das freiras? Sou uma mulher vivaz e muito bonita. Também preciso me livrar do estresse. E Harry é um homem muito bom e merece o calor de uma mulher. Mai colocou seu casaco de Vison sobre os ombros e se dirigiu ao elevador. Henry não conseguia se acostumar com o silêncio ensurdecedor que se instalara em sua enorme casa meses atrás. Quando o bem-sucedido empresário construiu a mansão, ele sonhava que sua esposa teria pelo menos 3 filhos que lhes dariam netos. Mas Caleigh não gostava da perspectiva de ser mãe de muitos filhos. Ela havia dito ao marido muitas vezes, Henry, desça a terra, olhe ao redor. Temos que trazer Joe de volta. Foi uma época turbulenta. Cale, essas coisas são temporárias. Acredite em mim, levará apenas alguns anos para as coisas voltarem ao normal. Sei do que estou falando e sei que posso sustentar minha família. Mas a mulher não vai desistir. Henry, você não tem meus melhores interesses em mente. Tenho uma tese em andamento e não vou parar por aí, portanto, a licença maternidade não está em meus planos. Cali avançou passo a passo em direção ao seu objetivo principal. Mas, nesse caminho, a família era um fator secundário para ela, de modo que Joe ficou praticamente desde o nascimento sob os cuidados de babás e governantas. Quando a criança cresceu, a família se mudou para um novo apartamento quase no coração da capital. Naquela época, os grupos sociais já haviam se formado claramente no país, e Henry estava sinceramente feliz por estar no degrau mais alto dessa escada. Mas ele não se vangloriava de sua posição elevada, pelo contrário, gostava de passar seu tempo em boa companhia masculina. Sua esposa sempre lhe dizia que um homem de seu status deveria escolher seus amigos com mais responsabilidade. A essas observações, ele sempre respondia, e nunca fui um snob e não serei. É preciso sempre continuar sendo um ser humano. Uma coisa me chama a atenção, na rapidez com que parte de nossa sociedade mudou. Alguém em particular, pelo menos você, pelo que sei, nunca foi um conde e age como se tivesse sangue azul nas veias. Cali se irritou com esse tipo de raciocínio, mas não queria ser como o marido e ficou em silêncio. Talvez fosse a falta de compreensão que estava afastando o casal a cada dia que passava. Mas se os pais não queriam ou não queriam admitir o fato, Joe estava dolorosamente ciente da divisão na família. Muitas vezes o adolescente tentou argumentar com os pais, mas eles não ouviram. É por isso que a partida de Caleigh para o exterior foi o fim esperado de muitos anos de confronto. Isso aconteceu bem na véspera de Natal. Caleigh estava tão agitada que envergonhou Henry. Cale, se eu não a conhecesse bem, pensaria que você está tomando algum tipo de medicamento.
O que há em você que a deixa tão animada, tão cheia de energia? A mulher abraçou e beijou o marido na frente do filho deles, embora nunca tivesse se permitido tais liberdades na frente de uma criança antes. Henry, estou transbordando de alegria. Esperei todos esses anos por esse dia e agora ele chegou. Eu queria guardar segredo, mas agora que você tocou no assunto, vou confessar. A mulher fez uma pausa e Henry sentiu seu coração acelerar. Apesar de sua excitação, ele tentou fazer uma piada, pois podia ver como seu filho os observava ansiosamente. Não me diga que você decidiu roubar um banco ou uma joalheria na véspera do ano novo. A mulher torceu o nariz. Bem, como sempre, você estragou tudo com suas piadas sem graça, interveio Joe. Mamãe, papai não disse nada ofensivo, você é que leva o humor para o lado errado. Kali Semyonovna bateu os nós dos dedos no tampo da mesa, como se eles não fossem pessoas próximas, mas estudantes. Vejo que está conspirando. Bem, talvez seja melhor assim. Vocês dois formarão um bom casal enquanto eu estiver fora. Joe congelou e Henry perguntou bruscamente: onde você pensa que está indo, Kali? Não seja bobo, Henry. Tenho um bilhete da sorte e não quero perder minha chance. Como parte de uma colaboração com a Comunidade Educacional Europeia, estou indo para a Áustria para um estágio. Não poderia ter nos avisado com um pouco mais de antecedência? Henry, por quê? Estamos vivendo nossas próprias vidas há muito tempo. Você e o Joe nem perceberão minha ausência. Além disso, nosso filho é um homem solteiro e não precisa de uma babá. Henry não resistiu a fazer uma brincadeira com sua esposa. É engraçado ouvi-lo dizer isso, porque você nunca se sobrecarregou com preocupações desnecessárias. Para você, a ciência sempre foi mais importante do que a família. As mulheres tomaram nota filosófica: às vezes é preciso sacrificar a coisa mais cara, mas o que se pode fazer? A vida é assim mesmo. Você deveria estar feliz por mim, mas está amargurada. Bem, não vai demorar muito, porque é apenas um estágio de 2 anos. Henry se despediu de sua esposa com seu filho. Lembre-se bem desse dia. As festividades de fim de ano ainda não tinham tido tempo de fazer barulho, então a árvore de Natal estava no centro do prédio do aeroporto. Os passageiros que chegavam das férias estavam ansiosos para tirar fotos com um Papai Noel sintético nos braços. Kali não parava de olhar para o relógio e estava claramente ardendo de impaciência, e eles deixariam o país primeiro. É por isso que o adeus estava amassado e frio. Por alguns segundos, a mulher se apoiou no ombro do filho, visivelmente crescida: filho, cuide do seu pai e certifique-se de vir no verão, eu vou conseguir um visto para você. O sorriso de sua esposa permaneceu na memória de Henrique. Então o homem pensou: esse é o sorriso das pessoas que se livraram de algo que não precisam. Naquele momento, ele percebeu que sua esposa estava deixando sua vida para sempre, mas não disse nada ao filho sobre seus sentimentos. Nem mesmo um ano depois, o homem recebeu a notícia pelo correio de que sua esposa havia pedido a dissolução do casamento. Ele se sentiu humilhado e insultado. Tentando controlar suas emoções, Henry ligou para o número da esposa. Kelly Semyonovna ligava toda semana para saber como estavam os negócios do filho. Ela não estava mais interessada nos assuntos do marido. O empresário nunca havia ligado para ela antes, por isso a mulher do outro lado da Europa ficou surpresa. Henry, há algo errado, você tem consciência para perguntar? Não grite comigo, diga-me o que aconteceu. Não, explique-me o que significa a mensagem que recebi. Não achei que você entenderia tão rápido. Bem, adivinhe, eu entendi. Você poderia ter me contado, pelo menos me ligado. Henry, você sabe que as ligações telefônicas são muito caras. O homem interrompeu a esposa com irritação. Kali, você não é muito astuta, você tem uma desculpa. Você está tão sem dinheiro que não pode ligar para o seu marido? Eu a ofendi tanto que você acha que não vale a pena discutir esse assunto por telefone? Eu não sabia que você tinha chegado a esse nível, mas isso é problema seu. E não precisa se preocupar com o divórcio. Já instruí meu advogado e ele vai preparar todos os papéis. Houve silêncio do outro lado, mas Henry podia sentir, mesmo à distância,
quais pensamentos estavam passando pela mente de sua esposa para prolongar sua agonia. Ele permaneceu em silêncio e venceu essa luta. Um suspiro profundo foi ouvido enquanto Caleigh respirava fundo. Henry, você fala com tanta calma sobre isso. Por que não me pergunta por que decidi dar esse passo? Vou lhe dizer honestamente, não me importo, não temos uma família há muito tempo, então não estou nem um pouco interessada em sua vida pessoal. Você acha mesmo? Achou que eu iria chorar e implorar? Mas nós temos um filho. Lembre-se, Joe está prestes a completar 16 anos e tem o direito de decidir seu próprio destino. Mas você pode conversar com ele sobre vir morar comigo. Eu nem sonharia com isso. Deixe que ele decida com quem quer ficar. Joe escolheu seu pai, mas durante todos esses anos ele viveu com um fardo pesado na alma e não conseguia entender por que sua mãe era tão cruel com ele. Afinal, logo após aquela conversa histórica com o marido, a mulher ligou para o filho e disse que estava se casando com seu colega austríaco. Mas Joe nem sequer deu ouvidos à mãe e desligou o telefone. Foi somente meses depois que Henry soube dessa ligação, por um acordo tácito, já que o filho e o pai nunca mencionaram sua mãe. Henry sentou-se em frente à lareira e o crepitar suave do fogo induziu-o ao sono. Os longos feriados de Ano Novo foram, por um lado, um complemento agradável para as condições extremas da vida, mas, por outro lado, muito desanimadores. Toda uma pilha de problemas acumulados na empresa tinha de ser resolvida em um futuro próximo. Mas a coisa mais importante para o homem era seu filho. Ele se sentia culpado pelo que havia acontecido com ele. Afinal de contas, os filmes e as reportagens de TV não contam o que os esportistas profissionais pagam. Sim, tudo tem um lado negativo, tudo tem um preço. Henry disse em voz alta o pensamento que mais o incomodava ultimamente. Ele acendeu a lenha na lareira e decidiu verificar como estava seu filho. Mas assim que deu alguns passos, ouviu um barulho. A sonolência surgiu como uma mão. Henry quase correu para o lado oposto do prédio, onde ficava o quarto do filho. Joe, o que está acontecendo? Barulhos altos, como a batida de um objeto pesado, soaram novamente. Então Sarah gritou, Jenna. Félix, onde você foi? Henry sentiu um calafrio. Sua imaginação imediatamente começou a pintar os quadros mais horríveis. Ele correu para o quarto do filho e quase caiu, colidindo com um poderoso obstáculo na forma de Sarah. A mulher estava trabalhando na casa do empresário há quase 15 anos. Ela mantinha a contabilidade e supervisionava a equipe. Graças ao seu trabalho habilidoso, o proprietário e seu filho estavam cercados pelo conforto do lar. Henry, você quase me derrubou. Não consigo lidar com esses aproveitadores. Eu o aconselho a encontrar outros guardas. Todos esses conselhos estavam sendo dados por Sarah em plena luz do dia. Ela estava tentando levantar Joe. O jovem estava deitado no chão. Ele estava pálido, mas seu pai podia ver pela respiração rápida que ele estava vivo. O homem correu até o filho. Joe, o que está acontecendo? Acorde. Sarah tranquilizou o proprietário, e não se preocupe, ele vai acordar agora. Eu não percebi o que havia acontecido quando ouvi o baque. Acho que Joe decidiu andar por conta própria, mas não percebeu sua força e caiu. Sarah apontou para as muletas. Devemos chamar uma ambulância? Joe contestou, e nada de ambulância. A visão de jalecos brancos já me dá arrepios. A mulher puxou uma cadeira de rodas até o local onde o jovem havia caído e Henry o ajudou a se levantar. Joe, por que está fazendo isso? O médico lhe disse. Pai, não sei mais a quem dar ouvidos. Alguns médicos dizem que todo movimento é ruim para mim, e outros, ao contrário, me aconselham a ser mais ativo. E eu mesmo, você sabe, não consigo aceitar minha impotência. Não preciso que você me conforte. Henry levantou a voz de tal forma que Sarah estremeceu. Pare de ser histérico e seja um homem. Sim, um desastre aconteceu com você, mas isso não significa que a vida acabou. Joe olhou para o pai com surpresa enquanto ele continuava, eu lhe digo, sem médicos, que você não pode desanimar, tem de acreditar em si mesmo. Quantos exemplos existem em que os médicos não fizeram um prognóstico animador e uma pessoa,
contra todas as probabilidades, se recuperou. Pai, esses casos são raros. Eu poderia seguir o exemplo desse homem realmente corajoso, mas tenho um diagnóstico muito diferente. Sei que você tem esclerose múltipla, mas as pessoas com esclerose múltipla vivem, trabalham e até têm filhos. Joe riu histericamente. Pai, você quer me magoar de propósito? Sabe muito bem que terminamos com a Mile. Para ser mais preciso, ela me deixou, e daí, ela não é o fim do mundo. Deixe-a ir. Ouviram-se passos altos no corredor e Sarah observou, ali, correndo, dois jovens, com o mesmo rosto. Um dos guardas se desculpou, meu colega e eu acabamos de sair por um momento. Henry deu ao homem corpulento um olhar severo da cabeça aos pés. Você terá muito tempo livre agora. O senhor está demitido. E seu colega também. Pode dizer isso a ele. Preciso de ajuda confiável, não de preguiçosos. Até logo. O guarda ficou parado na porta. Joe decidiu defender os meninos. Pai, os meninos não tiveram nada a ver com isso. Eu os escoltei para fora para que não tivessem de observar todos os meus movimentos. Na verdade, não entendo por que preciso de uma escolta se não posso sair de casa. O contrato era para que esses vagabundos se certificassem de que você estava na cidade. E eu erroneamente pensei que você se sentiria confortável na companhia de rapazes jovens e fortes. Sarah balançou a cabeça. Joe não precisava da companhia de atletas, ele precisava de um bom cuidador. O empresário olhou para sua assistente com interesse. Talvez você tenha razão. E por que não pensei nisso antes? Joe tentou se levantar, mas não conseguiu. Ele deu um tapa no braço de sua cadeira, irritado. O que mais me incomoda é que todos estão tão empolgados com os detalhes da minha vida, mas não me perguntam. Não preciso de uma enfermeira. Neste momento, sinto que estou com uma doença terminal e você está tentando me convencer, pai, de que tenho um futuro. Joe deu uma guinada brusca em seu carro. Ok, o show acabou. Preciso ficar sozinho. Todos os visitantes, inclusive o próprio Henry, saíram correndo do quarto de Joe. Sozinho com seus pensamentos, o jovem começou a bater com os punhos no braço do carro. Por quê? Por que estou sendo punido por isso? Henry, apesar de sua constante carga de trabalho, sempre tentou manter um estilo de vida saudável. Era algo que ele havia ensinado ao filho desde a infância. Como Callie não tinha tempo para educar Joe, ele decidiu fazer isso sozinho. O garoto foi para a academia, e o professor de educação física não demorou a apreciar o condicionamento físico do garoto. As reações de seu filho são excelentes e sua coordenação é boa. Eu o aconselho, Henry, a levar o garoto ao treinador da equipe infantil. Temos uma grande lacuna no hóquei hoje em dia, por isso precisamos de crianças talentosas. O próprio professor ligou para o colega que treinava a equipe infantil e marcou uma reunião. O menino gostou de tudo imediatamente: o uniforme, o taco de hóquei de verdade e os meninos. Enquanto seu pai conversava com o técnico, Joe teve tempo de conhecer todos. Então, Joe contou entusiasmado ao pai: Pai, você não tem ideia de que esses caras estão treinando há 2 anos inteiros. Eles até foram ao torneio Big Puck e venceram. Você quer fazer parte da equipe deles? Pergunte a mim. Eu costumava pensar que, para jogar hóquei, era preciso crescer primeiro. Também acho que ainda sou muito jovem para um esporte como esse. Se a mamãe descobrir, vai ficar chocada, porque o hóquei não é um esporte seguro. Joe agarrou a mão do pai e olhou para ele com ar de súplica. Pai, não vamos contar para a mamãe ainda, vamos manter isso em segredo. E depois, quando eles ganharem a medalha, contaremos a ela tudo e ela não ficará brava. Henry sabia que não deveria aceitar essa sugestão. Filho, você sabe que é errado mentir, não sabe? Pai, não vamos mentir, só não vamos contar para a mamãe. Ela não sabe que fomos à academia. Sim, filho, acho que ela não está interessada no momento. Nossa mãe tem uma defesa pendente. Por isso, Callie não sabia há muito tempo o que Joe fazia em seu tempo livre. 2 vezes por semana, o empresário levava seu filho pequeno para a academia.
Após o treino, o garotinho ficava entusiasmado. Meu treinador me elogiou hoje, ele disse que serei um ótimo atacante. Parabéns! Mas você percebe que em qualquer negócio é preciso perseverança. Sim, papai, o treinador nos disse que o trabalho árduo e somente o trabalho árduo podem transformar um preguiçoso em um mestre. O homem riu alto. Bom para o seu treinador. Você sabe o que significa a palavra slacker? Nosso professor nos chama assim o tempo todo, ele diz, e me recompense com uma turma inteira de preguiçosos. Joe fez uma paródia bem-humorada de seu professor, e Henry não pôde deixar de rir. Um dia, depois do treino, o filho declarou: agora tenho um amigo de verdade. Seu nome é Harry. Pena que ele está em outra escola. Como isso pode atrapalhar uma amizade de verdade? O garoto deu de ombros, e não sei. Mas Harry disse que eu tenho sorte porque estudo em uma escola de ensino fundamental, e ele tem de estudar em uma escola normal porque seu pai trabalha em uma fábrica. Que absurdo! Lembre-se, filho, não é o lugar que embeleza uma pessoa, mas, ao contrário, uma pessoa embeleza o local de trabalho ou serviço com seu trabalho. Veja você mesmo, por exemplo. Se você treinar de forma consistente, entrará no time júnior. E depois jogará no hóquei adulto, participará de campeonatos. Isso é ótimo. Isso é ótimo. Mamãe e eu ficaremos orgulhosos de suas conquistas. O garoto suspirou. Quando é que ele vai ter de esperar tanto tempo? A propósito, seu Harry também pode ter uma carreira vertiginosa, se ele se esforçar o suficiente. Joe se animou, ótimo. Vou me certificar de dizer isso a ele na próxima sessão de treinamento, pois ele fica nervoso quando as coisas não dão certo. Mas se Joe deu tudo de si com facilidade, Harry com um chiado superou as dificuldades dos grandes esportes. Ele imitava diligentemente o amigo em tudo, mas isso não o ajudava a alcançar a barra alta, que já havia superado Joe. O técnico sentiu pena do garoto e o incentivou em tudo. Um dia, os melhores jogadores apareceram no treino. Mas vamos lá, treinador, mostre suas realizações. O técnico organizou um torneio de demonstração para os convidados e amigos, especialmente identificados em diferentes equipes. Esse truque estava oculto no plano do treinador, o mostrar seu diamante, ou seja, Joe, para os conhecedores. Os convidados assistiram ao jogo com paixão e torceram pelo time de Joe. Treinador, esse garoto tem muito talento. Quantos anos ele tem? 14. Um pouco cedo para o time júnior. As regras são feitas para serem quebradas e, às vezes, você pode e deve abrir exceções para a altura de um garoto. Ele tem o físico de um garoto de 16 anos. Todos eles estão crescendo como frangos de corte hoje em dia. Isso é bom. Posso falar com seu aluno? Claro, sim. E aquele jogador número 11, eu o colocaria na defesa ou até mesmo o tiraria de campo. Ele é um pouco fraco, é um pouco agitado, mas joga muito bem para o hóquei amador. Harry não tinha ouvido o que eles estavam dizendo sobre suas habilidades, mas notou que o convidado principal tinha levado Joe para fora do vestiário com ele. A inveja já havia se instalado na alma do adolescente há muito tempo, mas ele a escondia com habilidade e, dessa vez, não conseguiu evitar. É isso, ele se foi. Agora Joe iria meter o nariz no ar. Nick olhou com desprezo para o garoto. Joe merecia isso. Ele é um ótimo atacante. Você deveria estar feliz pelo seu amigo, Harry, mas está fazendo piadas. Do que está com inveja? Lembre-se de que essa é uma doença incurável e sempre acaba mal. Logo a vida de Joe mudou radicalmente. Ele foi nomeado para a equipe júnior do colégio, apesar de sua idade. Ele também teve de mudar sua escola primária para uma escola para atletas promissores. Como o cronograma de treinamento ficou mais apertado, a família teve de se mudar para a capital. Henry tinha orgulho do filho, mas a vida do pai era ofuscada pelo fato de que ele quase nunca o via. No entanto, mesmo uma vez, ele conseguiu arranjar tempo para participar de uma sessão de treinamento. O homem ficou muito surpreso quando reconheceu Harry entre os jogadores do time. À tarde, ele perguntou ao filho: vejo que seu amigo não é desleixado.
Joe ficou um pouco constrangido com esse comentário. Mais ou menos, Harry está se esforçando, então o técnico decidiu mantê-lo como reserva. Mas ele não é levado a torneios sérios. Esse tratamento seletivo não o ofende? Joe olhou para o pai novamente com curiosidade. Nos grandes esportes, não há espaço para ressentimentos e problemas de relacionamento. Aqui é preciso defender a honra da equipe. É isso que seu técnico diz? O garoto riu. Meu pai é um técnico diferente agora, mas não é um homem com quem se possa brincar. Ele sempre tem piadas e piadinhas na ponta da língua. O técnico nos visita com frequência, ele se preocupa muito conosco e diz que somos seus filhos. É bom conhecer pessoas como seu técnico. Nosso novo técnico também é um cara legal, mas Harry não gosta muito dele. Qual é o problema de seu amigo com o novo técnico, pai? Está bem claro. O antigo técnico tinha pena do Harry, e o novo técnico o trata como um cachorro. É claro que Harry não gosta disso e está furioso com todos. Não há nada que você possa fazer a respeito. Você mesmo disse que, nos esportes, o mais forte vence. Por que você chama seu técnico por um nome tão frívolo? Ele queria que fosse assim. Sou o mais jovem da equipe, e todos os meninos são mais velhos do que eu, muitos deles estudam em escolas de ensino médio. A propósito, o próprio técnico também é estudante, ele tem apenas 28 anos. Ele passou a ser técnico depois da lesão, mas não se conforma com isso. Mas educar futuros campeões também é um trabalho honroso para rir, mas dessa vez sua risada foi leve, o que mostra que o cara também é feliz de coração. Pai, você tem uma conversa interessante hoje, como se tivesse aprendido as manchetes dos jornais com antecedência. Desculpe, filho, nossa geração foi criada com outros ideais, e já acreditamos sinceramente em uma macieira em Marte, no comunismo em todo o planeta e em muitas outras coisas. Joe sempre fazia alusão às diferentes percepções que seu pai tinha do mundo ao seu redor, mas Henry nunca se ofendia com esses comentários. Ele ficava satisfeito com o fato de o filho estar tentando entendê-lo, e não ridicularizar atitudes antiquadas. Por sua vez, o empresário também sempre ouvia atentamente o garoto, o que o ajudava a ver o mundo pelos olhos do filho. Provavelmente foi isso que se tornou uma base sólida para a verdadeira amizade entre eles. Joe não tinha segredos para o pai, e Henry tentava retribuir. Mas, ainda assim, um dia um enorme gato preto se interpôs entre eles, e sua sombra permaneceu pelo resto de suas vidas. E o culpado foi o próprio Harry. O sucesso no esporte não passou despercebido por Joe. Ele foi convidado para vários programas de TV e entrevistado. Várias fãs de diferentes partes do país lhe enviaram cartas inflamadas. A popularidade de seu amigo causava inveja em Harry. Joe, você deveria ter tantas garotas bonitas ao seu redor. Você acha que eu gosto disso? Mas você tem que respeitar as groupies. Não é isso que eu faria se fosse você. Será que você poderia me dar um conselho? Eu organizaria uma espécie de concurso de truques para elas, e a que ganhasse teria a honra de passar a tarde ou a noite comigo. Joe olhou para seu companheiro. Harry, espero que esteja brincando. Não, estou falando muito sério. Pense na vida que você poderia ter. Uma nova garota todos os dias, salários de adulto, honras em todos os lugares, flashes de câmeras. Você está com ciúmes de mim? Somos amigos, Harry, sempre achei que você ficaria feliz por mim, mas você só tem uma pedrinha no bolso assim. Eu não esperava por isso. Harry tentou fingir, mas Joe percebeu que estava fazendo um trabalho magistral como amigo durante todos esses anos. Depois desse incidente, ele passou a evitar a companhia de Harry, o que só o deixou mais irritado. Seus colegas de equipe também começaram a perceber o rompimento, mas não era costume falar sobre assuntos tão delicados em novos círculos. A situação se resolveu sozinha. Uma das admiradoras do jovem jogador de hóquei era particularmente persistente, e o inexperiente Joe não conseguiu resistir à sua devoção fanática. A garota, chamada Elona, era estudante de uma das universidades da capital e já se considerava a namorada de um atleta famoso. Embora Joe gostasse dela, ele não ousava apresentar seu pai à sua amada. Não se sabe como o destino do garoto teria evoluído se não fosse a intervenção de Harry.
Os fracassos no campo esportivo esfriaram um pouco o jovem ambicioso, e ele decidiu tentar a sorte nos negócios. E, nessa direção, Harry se saiu muito melhor. Embora os velhos amigos raramente se cruzassem, ele sabia das recentes mudanças na vida de Joe. E um dia o destino deu ao homem invejoso a chance de se vingar das humilhações passadas. Harry, por meio de conhecidos, conseguiu um emprego em uma empresa respeitável, mas não sabia que o proprietário da empresa era o pai de Joe. Quando os rapazes foram enviados ao escritório principal com um relatório, encontraram acidentalmente Henry na porta, que estava com pressa em algum lugar. Surpreendentemente, o empresário o reconheceu imediatamente. Harry, o que você está fazendo aqui? Olá, Henry. Estou trabalhando aqui. Acabei de conseguir um novo emprego. E quanto a esportes, sou realista, então escolhi algo em que sou bom. Você fez a coisa certa. Certo, estou com pressa. Conversaremos mais quando pudermos. Harry decidiu atacar enquanto o ferro ainda estava na oficina. Logo haveria uma oportunidade, pois Joe estava se casando. Essa notícia surpreendeu o empresário, que deixou cair a pasta de papéis de surpresa. Os papéis voaram em diferentes direções, e Harry se apressou em pegá-los. Henry agradeceu ao rapaz por sua ajuda. Realmente não tenho tempo agora, mas estarei livre em 2 horas. Estarei esperando por você. Mas primeiro tenho trabalho a fazer, você sabe, disciplina. Vou cuidar disso. Vejo você em 2 horas. A alma de Harry se alegrou. Ele percebeu que Henry não estava a par dos assuntos do coração de seu filho e provavelmente não aprovaria sua escolha. O jovem ardiloso era um bom avaliador de caráter? De fato, o pai de Joe ficou chocado, para dizer o mínimo, com os detalhes da vida particular do filho. Mais tarde naquele dia, à noite, houve uma conversa muito séria. Joe, por que sou o último a saber que você vai se casar? Henry imediatamente começou com uma nota alta, então Joe respondeu com o mesmo espírito, e eu não sabia que era obrigado a informá-lo sobre os assuntos pessoais dele. E estou muito curioso para saber de onde veio essa informação. Está me entendendo? Sou pai e me preocupo com meu único filho. Mesmo que eu o coloque sob vigilância, tenho todo o direito de fazer isso. Ainda assim, pai, eu o respeito muito, mas nessa situação, você está errado. Não sou mais uma criança, posso tomar conta de minha própria vida. E sugiro que você não dê ouvidos aos fofoqueiros. Sim, estou saindo com uma garota, mas ainda é muito cedo para lhe contar. Henry ficou um pouco aliviado com essa garantia, mas, por precaução, decidiu tirar do jogo a garota em que seu filho estava interessado. O empresário se encontrou pessoalmente com Ilona e, para isso, contou com a ajuda de Harry. A garota atraiu muita atenção, mas, ao receber um sólido envelope de recompensa, assentiu com a cabeça, bem, prometo a você que não estarei na capital amanhã. Ilona manteve sua palavra, mas antes mesmo de sair, ligou para Joe e disse que sua mãe estava gravemente doente. Essa garota nunca mais apareceu em sua vida. Joe não lamentou por muito tempo o desaparecimento repentino de Ilona. Ele não pensou nos motivos da partida dela, pois seu principal objetivo na vida era o esporte. Para conseguir qualquer coisa, era necessário manter-se em boa forma, e isso era impossível sem treinamento intensivo. Henrique mal via seu filho e sentia muito a falta dele. O único entretenimento para o empresário era o trabalho. Certa vez, na apresentação de uma nova linha de produtos da empresa, ele o abordou. Como suas empresas concorriam entre si, Henry ficou imediatamente desconfiado, prevendo uma armadilha. Mas Matthew foi muito gentil. Que bom para você, Henry. Tenho acompanhado de perto os negócios de sua empresa. Você sabe que as condições do mercado fazem muita diferença hoje em dia. O empresário não entendia aonde Matthew, de quem muitos falavam de forma pouco lisonjeira, o estava levando. Mas ele teve que respeitar as regras de etiqueta e apoiar seu interlocutor. Concordo plenamente com você, Matthew. Mas, pelo que sei, seu negócio também está em ascensão. Não, isso é um exagero. É tão difícil fazer as coisas, você tem que se adaptar aos parceiros. Eu não gosto disso.
Todos nós dependemos das circunstâncias e de outras pessoas, mas às vezes podemos dar a volta por cima. É uma pena que nem sempre aproveitamos essa oportunidade. Os preconceitos atrapalham, ou outras circunstâncias. Sim, os negócios modernos são um mar no qual aqueles que não sabem nadar se afogam rapidamente. O rosto de Matthew se iluminou. Ele percebeu que seu discurso cheio de símbolos havia atingido seu objetivo. Henry tinha percebido a velha raposa desde o segundo movimento, mas tinha deliberadamente demonstrado incompreensão para que ele se revelasse ainda mais. Matthew pegou 2 taças de champanhe da bandeja. Proponho que façamos um brinde aos profissionais. Devo admitir que sempre fico feliz em ver um adversário à altura e, em momentos como este, por algum motivo, tenho vontade de virar o tabuleiro. Você gostaria de recomeçar o jogo ou de fazer outra coisa, mais uma coisa? Sou sempre a favor de alianças úteis. Acho que, Henry, temos muito a discutir. Claro, se você não se importar. Eu não me importo, Matthew, mas você sabe que os jogadores do mesmo time têm de manter as cartas abertas para o parceiro. Entendo seu ponto de vista. Garanto honestidade de minha parte. A propósito, eu queria lhe perguntar como está seu filho. O retrato dele tem aparecido nas manchetes. Ouvi dizer que ele agora está nos Legionários. Sim, ele tem um contrato de 2 anos com os Vines, mas Joe foi procurado por outros clubes, mas os finlandeses ofereceram mais. Não sei os detalhes, mas deve ter sido assim. Veja bem, caro Henry, os negócios penetraram até mesmo no esporte, mas acho justo quando um homem quer transformar suas conquistas em dinheiro. Afinal de contas, os esportistas sacrificam as coisas mais importantes e saúde, vida pessoal e muitos outros benefícios. Acredite, conheço bem essa cozinha, pois estou nela há 6 anos com meu filho. Embora eu tenha uma filha, ela também não deixa eu e minha esposa relaxarmos. A criança é mimada ao máximo e é tão teimosa que nada consegue mexer com ela. O assunto dos filhos imediatamente uniu os 2 empresários, e eles logo começaram a pensar em um plano para fundir as 2 empresas em uma só. A fase final do negócio ocorreu pouco antes do Natal, e os sócios decidiram comemorar juntos. Joe ficou muito surpreso quando o papai lhe disse que eles passariam o Natal na casa de Matthew. Pai, mas eu tinha planos muito diferentes e acho que, na minha idade, não é mais adequado andar de mãos dadas com meu pai. Joe, você tem sido tão odioso ultimamente. Só estou lhe perguntando. Bem, se isso é tão importante para você, vou tolerar isso por um tempo. Mas eu estava indo passar as férias com os meninos. Não nos vemos há anos, e essa é a chance. Você poderá ver seus amigos e namoradas. A propósito, Harry trabalha para mim. Sim, eu sei que ele trabalha. Ele é um jovem muito promissor. Fico feliz por ele. A menção de um ex-amigo estragou o humor de Joe imediatamente. Muitas vezes ele se pegou pensando que um ex-amigo estava interferindo em sua vida, querendo ou não. A casa de Matthew causou uma forte impressão em Joe, embora ele próprio estivesse acostumado a uma vida sem dinheiro. Mas ele, o recém-formado companheiro de seu pai, era um admirador incondicional da vida luxuosa. O brilho e a purpurina logo fizeram os olhos do jovem lacrimejarem. Mas esse era o começo da provação. Quando ele viu a filha de Matthew, Mai, completamente perdida no espaço, ao contrário da mãe, que brilhava como uma árvore de Natal, a garota estava vestida com modéstia, mas com uma simplicidade cara. Mai não ficou surpresa com o fato de sua aparência ter causado tanta impressão em Joe. Ela estava acostumada a ser o centro das atenções e imediatamente se propôs a conquistar o coração de outro homem. Há muito tempo que eu queria conhecê-lo. Infelizmente, não há campeões de verdade em meu círculo de amigos. O rapaz respondeu aos elogios. Também não há nenhuma garota tão bonita entre meus conhecidos. Você se parece muito com uma garota desconhecida da pintura de um artista famoso. Crama, você se interessa por pintura? Na verdade, não. É que muitas pessoas me disseram que você se parece com a garota que um dia cativou o pintor. É claro que estou bem e tudo mais, mas é bom se parecer com pessoas famosas. Acho que é muito melhor fazer algo por si mesmo que o faça ser lembrado.
É fácil para você falar, e eles escrevem e falam sobre você, e eu sou apenas uma garota comum, e não tenho nenhum talento especial. Você sonha com a fama, quem não sonha? Sabe, a popularidade é mais pesada do que útil quando está à vista. Qualquer movimento que você faça pode ser mal interpretado. Mas o mais triste é que a fama é algo efêmero. É como o ouro, ele cai e a pessoa que foi a varíola dessa fama é esquecida. Mai olhou para Joe com os olhos arregalados, você me surpreende. Sempre achei que o esporte fosse força bruta. O jovem riu. Essa é uma concepção errônea universal. Mas mesmo nas modalidades de força extrema é preciso incluir o cérebro, quanto mais no hóquei. Joe contou a Mai, com paixão, a estratégia do jogo. Ela ouviu com a respiração suspensa. Os pais observavam os jovens com fascinação, e Matthew até chorou um pouco. Que casal lindo! E eles se entenderam imediatamente. Não estou reconhecendo minha filha, disse ela com tanta sinceridade que Henry acreditou nela. Ele não sabia que Matthew havia combinado com sua filha na noite anterior. No início, Mai se ressentia do fato de ter de sacrificar sua liberdade pelos negócios do pai, mas quando o pai severo ameaçou tirar-lhe a mesada, ela cedeu. A garota cedeu. E quando viu Joe, ficou indescritivelmente encantada. Mai sussurrou no ouvido de seu pai, pai, obrigada. Aquele jogador de hóquei é um amor. Ele é um homem e você fala dele como se fosse uma mulher. Isso não faz diferença. Para sua informação, querida, aquele cara não é apenas bonito, ele é caro. Ele tem os melhores clubes do mundo brigando por ele. Mai percebeu que precisava lutar por sua felicidade. Mas a garota não precisou lutar contra centenas de fãs, porque o próprio Joe desistiu. Durante 2 semanas de encontros diários, eles conseguiram se aproximar tanto que ele não queria se separar. Mai olhou para o garoto com olhos amorosos e sussurrou, só agora percebo o que é o amor verdadeiro. Joe, nós fomos feitos um para o outro. Eu também sabia disso, assim que o vi pela primeira vez. Mas tem outro campo de treinamento e um grande jogo pela frente. Gostaria muito de cancelar, mas não posso cancelar meu contrato. Você vai ser punido? Joe revirou os olhos. Você não faz ideia do que isso significaria para mim. Teria de pagar uma multa enorme. E se uma pessoa ficar doente, por exemplo, uma lesão grave? No hóquei, há bastões, discos, é tudo muito difícil. Nem mesmo a doença é um fator atenuante. É claro que aqui, em casa, as condições são mais amenas, mas a vida de um legionário não é tão favorável. Portanto, não entendo por que você aceita jogar em um clube estrangeiro. É lamentável admitir isso, mas para um esportista o que importa não é tanto o dinheiro, mas o prestígio. Embora o dinheiro também seja um argumento forte, ainda assim a oportunidade de jogar em um time famoso é um luxo, por isso tentamos não prestar atenção às lesões. Você já teve casos assim com frequência? Não posso dizer que tenha acontecido com frequência. Quando eu era jovem, machuquei seriamente o joelho, mas apenas pequenas coisas, hematomas quando caí ou um dos meus colegas de equipe me acertou sem querer com um taco. Eu não sabia que era tão perigoso. O esporte de grande porte não é para os fracos de coração. E você estava certo ao dizer que não é seguro. Joe ficou emocionado com o fato de Mai se interessar por seus assuntos e se preocupar genuinamente com ele. Ele percebeu que desejava que ela estivesse sempre ao seu lado. Os pais dos noivos ficaram muito felizes com a decisão de se tornarem uma família. O casamento foi barulhento e cheio de gente, e a rica cerimônia foi comentada em publicações seculares. Os fãs desapontados estavam desesperadamente com inveja da escolhida do famoso atleta. Mas a lua de mel passou voando, e descobriu-se que ambos não estavam prontos para a vida familiar. Ou melhor, cada um tinha sua própria ideia sobre isso. Acostumada a uma vida luxuosa, Mai começou a expressar seu descontentamento em todas as oportunidades. Ela não gostava do fato de o marido estar sempre no campo de treinamento, mas, ao mesmo tempo, sua existência confortável exigia muito dinheiro. Por esse motivo, Joe foi forçado a assinar um novo contrato ao final de um ano.
Mas ele também não estava satisfeito com a vida ociosa de sua jovem esposa. Começaram a surgir rumores de que Mai, durante sua ausência, estava se divertindo ao máximo. A situação se agravou e, certa vez, provocou um escândalo retumbante. Joe foi o primeiro a expressar seu descontentamento. Mai, você e eu estamos casados há 3 anos, está na hora de pensar em um filho. A jovem pesava como se tivesse sido picada por uma cobra. Para ter filhos, primeiro é preciso prever o futuro deles. Pelo amor de Deus, será que o que eu ganho não é suficiente? A mulher riu histericamente. Essas migalhas miseráveis que você traz não são suficientes? Parece-me que você poderia ganhar muito mais se não fosse por sua modéstia. O que quer dizer com isso? É muito simples. Você precisa aumentar a aposta e está disposta a suar pelo time de outra pessoa por alguns centavos. Mai, estou surpreso com você. Se você acha que meu salário é uma ninharia, quanto você acha que é apropriado? Suas exigências não são muito altas. Talvez seja a hora de diminuir um pouco o seu apetite. Não é como se eu fosse ficar correndo por aí com um bastão para sempre. Logo farei 30 anos e terei de abandonar os esportes de grande porte. A mulher, indignada, corre para o outro lado da sala. E você está falando de crianças? Se tivermos uma família, isso é óbvio. É claro que vou trabalhar como técnico e viveremos como todo mundo. Eu não quero viver como todo mundo e também não vou gerar pobreza. A explosão de emoções foi tão forte que Mai não aguentou e chorou como uma colegial. Joe não acalmou sua esposa, como já havia feito antes. Ele saiu de casa e passou o dia inteiro na escola de esportes onde havia começado, a Big Sport. O técnico ficou feliz com a visita de seu ex-aluno. Eles conversaram por um longo tempo sobre esportes e sobre a vida. Depois, Joe ofereceu ao técnico uma carona para casa. Joe aceitou. Durante a maior parte do trajeto, o velho treinador permaneceu em silêncio e, somente em casa, fez um comentário triste e fiquei muito feliz em conhecê-lo. Obrigado por não ter se esquecido de mim. Mas não estou gostando. Joe, a sua aparência. Parece muito cansado, como um limão que passou por um espremedor. Vá embora antes que seja tarde demais. Você não pode sair no gelo desse jeito. O próprio Joe achava que não estava em sua melhor forma, mas não podia sair por causa de seu contrato de mais 2 anos. Eu achava que ficaria bem, que tudo daria certo e então eu abandonaria minha carreira. Mas o destino foi outro. Assim que entrou para a nova equipe, Joe teve problemas de saúde. Primeiro, suas mãos começaram a tremer, depois ele desenvolveu fraqueza nas pernas. O homem atribuiu tudo à fadiga e não disse nada ao médico da equipe. Mas quando a imagem diante dele começou a desaparecer, ele percebeu que o problema era sério. Por algum tempo, ele conseguiu esconder sua saúde debilitada, mas em um jogo importante, com a emoção como pano de fundo, todos os sintomas pioraram e Joe não conseguiu jogar com todo o seu potencial. Depois da partida, ele teve de ouvir muitas palavras ofensivas em seu discurso, e o capitão o advertiu em uma linguagem pouco clara: outra atitude como essa e você estará fora do time. Joe tentou explicar que não estava se sentindo bem e não quero saber de seus problemas. É para isso que você foi pago com muito dinheiro. Joe pediu ajuda ao médico que monitorava a saúde dos jogadores. O homem o examinou por um longo tempo, balançando a cabeça: errado. Isso é problema seu, Joe. Você deveria estar gritando o guarda. Por quê? Não consigo, como você disse, ver o que há de errado com você. Mas se você não receber tratamento agora, isso vai acabar muito mal. É por isso que vim até o senhor, doutor. Se o senhor me der alguns comprimidos, eu os tomarei, não posso parar agora. O médico, compreendendo novamente, assentiu com a cabeça, careca, coberto por um boné colorido estreito. Eu entendo, eu desisto. É isso mesmo, doutor, o senhor sabe o quanto o dono vai me ferrar. O médico remexeu em seu cofre por um longo tempo, depois retirou um frasco de comprimidos. Aqui está, Joe, mas não mais do que um comprimido por dia. Já sei, já sei. No início, os comprimidos ajudaram muito.
Joe sentiu uma onda de energia e ficou bastante agressivo em campo. Mas o impulso não durou muito, então ele decidiu dobrar a dose. Mas isso não ajudou. Certa vez, durante um jogo, suas pernas se recusaram a obedecer a Joe, ele caiu no gelo e não conseguiu se levantar. Ele só ficou no hospital por alguns dias, mas como teve de pagar pelo tratamento, teve de continuar em casa. Henry ficou chocado ao saber o que havia acontecido com seu filho. Joe foi tratado em uma das melhores clínicas da capital e, em poucos dias, descobriu que tinha esclerose múltipla. O médico que o tratou falou sobre a temida doença como se ela fosse comum. Sinto muito, meu amigo, mas você pode esquecer o esporte para sempre. O mais importante agora é preservar sua qualidade de vida. Era a primeira vez que Joe ouvia esse termo, então pediu ao médico que o explicasse melhor. Ele colocou os óculos na ponte do nariz e explicou pacientemente: não quero assustá-lo, mas os resultados do exame mostraram que o processo patológico já havia começado há muito tempo em seu corpo. Talvez a causa tenha sido uma lesão, como costuma acontecer com esportistas, ou doenças transmitidas a você por hereditariedade. Isso está fora de questão. Todos em nossa família são fortes. Meu pai me treinou desde a infância e me ensinou a praticar esportes. Isso é bom, é claro, mas ninguém é imune a doenças. Nós, médicos, também ficamos doentes, para minha tristeza. Mas nem tudo é tão desesperador como pode parecer à primeira vista. Pessoas com um diagnóstico como o seu têm uma vida plena. Mas seu caso é um pouco incomum, portanto o prognóstico não é tão animador. Doutor, não estou entendendo o senhor. Em 1 minuto, o senhor diz que estou quase saudável e, no minuto seguinte, está prevendo o seguinte. Joe, vá com calma. Estaremos de olho em você. É uma atitude ingrata. Joe passou quase 1 mês na clínica, mas sua melhora durou pouco. Ele teve de ir morar com o pai porque Mai ficou horrorizada ao vê-lo em seu estado de desamparo. Deus, o que é tudo isso em minha pobre cabeça? Nada de filhos, Joe, quando você mesmo precisa de ajuda. Obrigado, esposa, por seu apoio. Eu não esperaria outra coisa de você. Claro, e não se atreva a me julgar, pois já lhe avisei que não quero fazer nada. Não preciso mais de nada de você. É uma pena que eu não tenha visto você como o inseto despreocupado que você é. Pensei que você fosse humano. Agora você me insulta na minha casa. Não se preocupe, Mai, não estarei mais aqui. Joe foi morar com o pai, e logo chegou a notícia de que ele estava sendo processado. O motivo do processo foi a violação dos termos do contrato. O valor da indenização era várias vezes superior à taxa que ele havia recebido, mas Henry pagou tudo integralmente. Não quero ver você sendo arrastado pelos tribunais dessa forma. Obrigado, pai, mas tenho que sair dessa armadilha. Você tem que sair. Não há outro jeito. E você sempre pode contar com minha ajuda. Joe começou a se acostumar com seu novo ambiente, mas foi Mai quem estragou tudo. Pouco antes do Natal, ela apareceu na fazenda para dar outro escândalo no marido. Henry estava fora na ocasião, mas Sarah presenciou uma cena desagradável. May atacou Joe pela porta, alheia à sua condição. Ela se sentiu confortável. Uma bela casa, criados e uma cadeira de rodas para completar o cenário. Uma pintura a óleo. Joe tentou manter a calma. Está se divertindo com minha impotência? Mas, por favor, como eu poderia? Eu deveria estar chorando e lamentando. Mai, diga-me diretamente por que veio aqui. Você ainda tem coragem de perguntar isso? Você me deixou desamparada. Tudo bem, não precisa continuar. Você precisa de dinheiro. Eu preciso. Sinto muito, mas não posso ajudá-lo com isso. Como você pode ver, também estou em uma situação ruim. Você deveria pensar em arrumar um emprego ou deixar seu pai sustentá-la. Isso não depende de você. Mai reuniu forças para fazer um último apelo. Joe, você ainda pode me trazer de volta, mas você precisa de dinheiro para fazer isso, não é? A mulher assentiu com a cabeça, sem suspeitar de um truque na pergunta.
Joe puxou sua cadeira de rodas para mais perto dela e ela começou a se afastar com medo. Mai, tenho uma contraproposta para você. Você também pode me ter de volta. Se concordar em se mudar para esta casa por um tempo para ajudar um pouco seu pai. Sem ter para onde ir, a mulher bateu na parede. Está me oferecendo para ser sua enfermeira, mas você é minha esposa, não é uma estranha. Oh, não posso, não estou pronta para isso. Sarah viu Mai sair do quarto de Joe enquanto corria para o lado dela e não conseguiu evitar puta. Uma boneca de algodão. Mai se virou, você está falando comigo? Você, quem mais? Mai gritou histericamente, casa monstro. Como não percebi isso desde o início, Sarah abriu as portas da frente, vamos, senhora, saia daqui. E eu não recomendo que você volte aqui. Amaldiçoando sua vida e as pessoas da casa, Mai entrou no carro e acelerou em direção à porta. Ao contrário das garantias positivas do médico, a condição de Joe estava se deteriorando rapidamente. O corpo enfraquecido e o estresse pregaram uma peça cruel no atleta. Ele pegou um resfriado. Durante 3 dias, o cara ardeu em febre, e o médico que chegou ao plantão estava com as mãos cruzadas, sinto muito em lhe dizer, mas as coisas estão indo mal. Além da doença subjacente, ele estava resfriado. De onde ele poderia ter pegado isso? O próprio Joe respondeu à pergunta do médico, há alguns dias, alguns amigos vieram me visitar. Sim, e a primavera é a estação da gripe. Então, qual é a razão de ficar sentado como um eremita? Se você quiser manter a saúde que lhe resta, terá de fazer sacrifícios. Doutor, minha vida nos últimos meses tem sido toda voltada para o sacrifício. Diga-me, qual é o sentido de viver? O médico não respondeu à pergunta e saiu rapidamente. Henry se ofereceu para acompanhá-lo. Doutor, estou desesperado. Preciso de seu conselho sobre o que fazer. Os melhores médicos já atenderam meu filho e o professor, mas tudo está no mesmo ponto. Os olhos do médico do distrito se estreitaram. Não sou professor, mas posso lhe dizer que tudo depende da vontade do paciente. Seu filho não quer ou não está disposto a se recuperar. Então, o que devemos fazer? Temos que motivá-lo. Ele é um atleta. Ele é o tipo de pessoa motivada a ter sucesso. E nosso paciente precisa ser motivado a fazer o mesmo. Mas cabe a você decidir como fazer isso. Em minha experiência, até mesmo um pouco de sucesso pode fazer maravilhas. Coloque pressão sobre ele. Não dê a ele minutos livres, ou seja, prive-o de qualquer oportunidade de mergulhar em seus pensamentos enfadonhos. Se eu fosse você, contrataria uma enfermeira, de preferência uma moça bonita e jovem. Henry ficou surpreso, a idade e o sexo são importantes? Sim, importam. Afinal, um homem jovem, mesmo doente, não gostaria de mostrar sua fraqueza a uma senhora. Posso estar errado, mas tudo isso se baseia em minhas observações pessoais. Durante todo o dia, Henry ponderou sobre a estranha recomendação do médico e, à noite, convidou Sarah para ir ao seu escritório. Não me sinto nem um pouco confortável em lhe dar essa tarefa. Tenho muito medo de que você me entenda mal, Henry. Não se preocupe, eu ouvi tudo ontem à noite. O médico falava muito alto, então era impossível não ouvi-lo. O que está me dizendo? Sobre sua sugestão ou sobre a enfermeira? De ambos. É claro que não entendo muito de medicina, mas acho que o conselho do nosso médico deve ser ouvido. No mínimo, vale a pena tentar. Acho que tenho um candidato em mente. Henry está revitalizado. Esse é um bom lugar para começar. Não fique muito animado. Você pode não ser feliz com essa garota. Tudo bem, não quero fazer rodeios. Minha sobrinha, Kate, enfermeira de formação, trabalhou na clínica por 4 anos depois da faculdade, mas algo aconteceu lá, não sei exatamente. Resumindo, a moça foi proibida de exercer sua profissão, mas ela pode ser enfermeira, e tem orgulho disso, mas não aceitou bem a situação com seu chefe. E onde ela trabalha agora? Em lugar nenhum. Ela é uma mensageira, e eu tenho que fazer todo o trabalho.
Sara estava pronta para contar ao proprietário sobre sua vida difícil em detalhes, mas ele a interrompeu com impaciência. Deixe sua sobrinha vir amanhã. Em princípio, não tenho escolha. Se a garota já trabalhou, então ela tem alguma experiência. Sim, ela me faz massagens e sabe quais pílulas devo tomar quando minha pressão arterial sobe. Ok, está combinado. É claro que não posso dizer não a você, Henry. Você é como uma família para mim. E estou muito preocupada com o Joe. Quero dizer, eu o vi crescer. Sara morava do outro lado da cidade e tinha que caminhar uma distância razoável todos os dias. Mas esta noite, ela estava correndo para casa. Seu coração estava repleto de uma dupla alegria. Primeiro, ela tinha a chance de conseguir um emprego para a sobrinha, que estava sob seus cuidados quase desde que era um bebê, e, segundo, ela poderia finalmente colocar sua vida pessoal de volta nos trilhos. Essa mulher cheia de energia tinha um homem em mente, que estava se interessando por ela. Mas o namorado não tinha casa própria, então eles tinham que se encontrar em segredo. Sara entrou correndo na casa, mal conseguindo recuperar o fôlego. Kate, Kate. A sobrinha nunca tinha visto a tia em tal estado antes e ficou assustada. Tia Sara, qual é o problema? Há algo errado, aconteceu. Kate, eu encontrei um emprego para você com dinheiro. O rosto da garota ficou corado. Está brincando comigo? Não estou brincando. É verdade que posso não estar satisfeita com essa posição, mas, como dizem, não tenho escolha. A moça começou a sacudir a tia. E do que você está falando? Enigmas. Resolveu me ajudar de propósito? Deixe-me recuperar o fôlego, depois eu lhe conto tudo. Já tenho o jantar pronto. Acabei de receber meu pagamento hoje. E quanto é? Espremeu a garota condenada. 3.000. Sim, mal pago por seus serviços, mas nada, logo você será como queijo na manteiga. Sara esperava que a sobrinha dançasse de alegria, mas Kate, ao contrário, estava triste. Sua tia ficou até ofendida com sua reação. Eu cavalguei como um cavalo de dragão por toda a cidade para animá-la, e você nem sequer sorriu. É claro que é uma pena que você seja enfermeira. Tia, do que está falando? Uma enfermeira só tem um jaleco branco e, às vezes, tem de fazer um trabalho que uma pessoa normal tremeria. Eu estava chateada por outro motivo. Se o seu Henry ligar para a clínica e descobrir sobre mim, ele que ligue. Mas acho que ele não vai ligar, porque meu empregador é um homem muito decente. Então, por que você está com tanto medo? Você ainda não me disse o que fez para irritar seu chefe. Você poderia pelo menos me contar agora para que eu saiba. Não me sinto à vontade para lhe contar essas coisas. Sara puxou a garota para si e acariciou seus cabelos lisos como se ela fosse uma garotinha. Garota boba. Eu sou sua mãe, então posso lhe contar tudo. A menina se espreguiçou e seus olhos brilharam. Tudo estava indo bem até que esse paciente apareceu em nossa ala. Seu sobrenome é Stark. Espere, esse não é o Stark? É sim, tia Sara. Mas ele ainda estava em seu posto na época. Eles o tiraram de lá depois que ele ficou bêbado e desordeiro. Apareceu na TV, o canalha. Ele veio até nós com um ataque cardíaco e me fez uma careta. Que desgraçado, ele tinha vontade de comer morangos. Ele tem 50 anos agora. 47 de acordo com seu passaporte. De qualquer forma, ele começou a fazer todos os tipos de elogios obscenos para mim primeiro, e depois não me deixava passar. Tive que perguntar às moças quando eu tinha que ir ao quarto dele. Afinal de contas, ele foi tratado em um quarto individual. E o que aconteceu depois? Se eu descobrir que ele a machucou, farei isso com minhas próprias mãos. Kate sorriu em meio às lágrimas. Posso parecer frágil, mas posso me defender. De qualquer forma, o tal Stark começou a reclamar com o chefe por eu ser rude com os pacientes. O chefe do departamento fez um trabalho preventivo comigo e eu prometi a ele que isso não aconteceria novamente. E então eu estava no plantão noturno, e o desgraçado fingiu estar doente. E ele escolheu o momento certo, quando eu estava sozinho no posto e, como deveria ser nessas situações, com um kit de ressuscitação, ele voou para o quarto e me colocou na cama.
Ainda estou chateado. Sara ficou paralisada. Agora entendo por que você não disse nada. Tia, pelo menos ouça até o fim. Eu estava com a bandeja nas mãos, então bati bem no rosto dela, com o joelho no lugar mais vulnerável. Que bom para você. Isso é o que você pensa, uivou Stark, curvado. E o sangue jorrava de seu nariz, quebrado pela bandeja. É claro que todos vieram correndo, mas ninguém quis ouvir. Eles achavam que a cabra o havia atacado deliberadamente. Mas será que eles multam você por isso? É claro que existe esse artigo, incompatibilidade com o cargo ocupado. Mas o chefe decidiu não levar o caso ao tribunal e me ofereceu a demissão por minha própria vontade. É verdade que eu ainda baguncei meu livro de registro de trabalho. Por que você não me contou isso antes? Eu teria lhe contado sobre a Stark. Eu estava envergonhado. A mulher chorou. E me diga, onde está a justiça em ter a consciência de machucar um órfão? Sara ficou chocada com a história da sobrinha. Ela chorou por um longo tempo, lembrando-se de como criou uma sobrinha. Sua irmã ficou órfã quando a menina tinha apenas 7 anos de idade, e Sara era 12 anos mais velha que a menina. Por causa de sua irmãzinha, ela teve que desistir de seus estudos e de sua vida pessoal. Mas isso, em vez de gratidão, só lhe trouxe tristeza e vergonha. Sara não conseguia acompanhar a irmã e passou a andar em mais companhias. A garota começou a voltar para casa de manhã e cheirava álcool. Sara tentou lhe dar um pouco de juízo. Ela chorou, prometeu melhorar, mas tudo voltou a acontecer. E então ela anunciou que ia ter um bebê. Ao perceber a mudança no rosto da irmã, a futura mãe a tranquilizou: "Não se preocupe, irmã, eu lhe darei o bebê imediatamente." Por que eu deveria? Vou para a cidade e encontrarei um emprego lá. Essa revelação chocou a mulher. Como você ousa dizer isso? As pessoas estão sofrendo há anos, não podem dar à luz um filho, e você já planejou com antecedência abandonar a própria carne e o próprio sangue delas. E foi especialmente doloroso ouvir esse tipo de raciocínio, porque, para o futuro da irmã, ela abriu mão de sua felicidade como mulher. Mas ela não foi páreo para as preocupações da irmã mais velha, ela mal esperou pelo nascimento e imediatamente começou a trabalhar duro. Kate tinha apenas 5 meses de idade quando os homens de uniforme chegaram à casa. Você tem que vir conosco para um alinhamento. Sara sentiu um arrepio percorrê-la. O que aconteceu? Disseram para você vir para o reconhecimento. Sua irmã pode estar morta. Sara reconheceu imediatamente sua irmã pela tatuagem de flor em seu braço. Ela se lembra do médico legista lhe dando os pêsames e depois dizendo com pesar: ela deveria ter continuado a viver, tão jovem e bonita. E foi tudo culpa do maldito álcool. A mulher tinha medo de olhar para o corpo sem vida da irmã e só perguntava: ela foi envenenada? Quem me dera. Não vê que ela está uma bagunça? Eles devem ter se embriagado e houve um conflito com todas as trágicas consequências. Kate ficou sob os cuidados de sua tia desde então. Mas Sara nunca contou à criança em que circunstâncias sua mãe morreu. Ela não queria traumatizar a alma da criança. De modo geral, a tia tentou manter a sobrinha longe de problemas e até certo ponto, conseguiu. Kate cresceu como uma criança obediente e agradou a tia com seu sucesso na escola. Foi por conselho dela que ela entrou na faculdade de medicina. Essa profissão, Kate, foi feita sob medida para você. Você é patética. As enfermeiras não fazem nada de especial. Elas circulam pelas enfermarias com seus jalecos brancos, aplicando injeções nos pontos fracos. Foi somente mais tarde, durante a prática, que Kate percebeu o quanto sua tia estava errada. Mas ela não está acostumada a recuar diante das dificuldades. E logo passou a amar seu trabalho de todo o coração. De manhã, Henry estava esperando por sua governanta no primeiro andar. De longe, ele notou que Sara estava acompanhada de uma garotinha frágil. Apenas uma criança. Que enfermeira ela seria? Mas a decepção do empresário foi rapidamente substituída pela admiração. Sara a cumprimentou educadamente e, em silêncio, tirou seu casaco leve. O proprietário sugeriu: deixe-me levá-la até o nosso homem doente.
Tudo bem, mas primeiro tenho que lavar minhas mãos. As pessoas doentes que precisam ficar entre quatro paredes são muito fracas, por isso, podem pegar uma infecção facilmente. Joe não estava esperando visitas pela manhã, por isso estava lendo o primeiro livro que encontrou na cama. Quando Kate Carefully abriu a porta, ele pensou que estava sonhando, pois o romance descrevia uma cena semelhante. Ela olhou para o rosto da garota, que corou de vergonha. Olá, Joe. Olá. Você é uma fada ou uma estrela que se perdeu no céu? Não, filho, ela é sua assistente, e seu nome é... Joe não notou imediatamente seu pai e Sarah porque toda a sua atenção estava voltada para a bela desconhecida. Aos comentários de seu pai, ele se opôs brincando. Pai, espere, tenho que adivinhar por mim mesmo o nome dessa ninfa que pulou das páginas do livro que estou lendo. Henry queria interromper o filho, mas Sarah lhe lançou um olhar tão expressivo que ele parou de falar. Joe olhou para a página aberta e depois de volta para a garota. Em minha história, Kate se aproximou do herói, ele esperou por ela e ela veio. A garota sorriu. Meu nome também é Kate. As testemunhas dessa cena comovente se entreolharam e decidiram que era melhor irem embora. Henry sussurrou. Há algo de mágico nessa garota. Eu não esperava que ela me conquistasse com apenas um olhar. E faz muito tempo que não vejo Joe tão animado. Talvez o médico esteja certo. É muito cedo para dizer. Vamos ver. Os jovens se estudaram em silêncio por um longo tempo. Joe foi o primeiro a quebrar essa longa pausa. Talvez devêssemos nos conhecer melhor. Uma estrela chamada Kate. A garota riu. Por que você me chama assim? Se você não se importa, eu não chamo. Não me importo. Mas você sabe que as aparências enganam. Então você está dizendo que por baixo da ninfa loira há um monstro. Não, não quero assustá-lo, mas definitivamente não sou a Cinderela. Digamos que também não sou um príncipe. Mas o que a fez percorrer todo esse caminho para visitar um eremita isolado? Não fui forçado e não foi uma viagem longa. Eu vim para ajudá-lo. Bem, você arruinou todo o conto de fadas. Mas ainda estou disposto a obedecê-lo, mesmo que seja só por hoje. Isso é bom, porque às vezes um dia significa muito mais do que um ano inteiro. Joe e seu pai logo se convenceram da justiça desse comentário. Durante todo o dia, Kate ficou ao lado de Joe. Ela lhe fazia massagens e o obrigava a fazer exercícios especiais. Caminhadas diárias também faziam parte do pacote de recuperação. Mas Kaye se questionou muito quando viu o que seu pupilo estava comendo. Mas foi Sarah quem levou todos os golpes. Tia, a senhora sabe que tanta carne no prato é um crime. Joe precisava de proteína quando praticava esportes, mas agora ele precisa de algo mais leve. Portanto, não grite com a senhora. Apenas diga a ela o que ela precisa. Tudo o que tenho ouvido de você ultimamente são reclamações. Mas o que posso fazer? Eu criei meu próprio problema. Henry foi o único que não se envolveu, mas ele podia ver pelo olhar revitalizado do filho que Kate havia lhe dado vontade de viver. Certa noite, ele chegou em casa e não conseguia acreditar no que via. Joe, apoiando-se levemente em sua bengala, estava passeando pelo caminho que margeava o canteiro de flores. Pai, você pode me parabenizar, mas acho que é mérito seu ter sido sua ideia de trazer essa garota maravilhosa para nossa casa. Você está errado, foi seu médico quem sugeriu e eu não tive escolha. Mas acho que você não se arrepende de nada. Você tem razão. Não acredito que não faz muito tempo que eu realmente não queria viver. Kate prometeu me levar a um médico que ela conhece. Ela disse que ele é muito bom nesse tipo de coisa. Agora você acha que pode recuperar tudo isso? Acho, papai. E obrigado por sua paciência. Seja por causa da fé ou do efeito de Kate sobre Joe, sua condição melhorava a cada dia. Eles tiveram muitas conversas com Kate, principalmente sobre o que havia acontecido antes. Joe achava que jamais contaria a uma única pessoa em sua vida o que estava contando a essa garota frágil. Kate achava que ele precisava de mais um empurrão, algo que acabasse com seu desânimo e o fizesse continuar. Kate tinha certeza de que tudo o que precisava era de vontade. Henry,
posso falar com você? Claro, Nadia, há algo errado? Ela fez uma pausa entre seus papéis. Ultimamente, ela não fazia outra coisa a não ser tentar colocar os negócios da empresa em ordem, depois de pagar uma multa enorme para o filho e gastar uma quantia igualmente enorme com o tratamento dele. A empresa havia entrado em colapso, ou melhor, os negócios dela haviam entrado em colapso. Ele não disse nada a Joe e tentou não deixar que ninguém ao seu redor percebesse também. Não aconteceu nada. Eu gostaria de lhe pedir um favor. Preciso de 2 dias de folga. Estou indo para a cidade. Minha namorada me convidou para um casamento e eu já volto. Kate era uma péssima mentirosa. Henry percebeu imediatamente que o motivo era outro, mas ele não tinha o direito de perguntar a ela, muito menos de desconfiar dela. Está tudo bem, Kate, nós daremos um jeito, não se preocupe. Kate sabia aonde estava indo e não tinha certeza de que encontraria o homem de que precisava. Mas ela decidiu tentar. Por incrível que pareça, ela encontrou o prédio imediatamente. Algumas perguntas aos transeuntes, um pouco de engenhosidade, e lá estava ela, na porta. Ela não sabia como orar, mas sussurrou: Senhor, que esta carruagem seja encontrada. Sim, Kate tinha viajado para outra cidade para encontrar a mesma carruagem que Joe tanto respeitava. E ela também falou muito bem do primeiro treinador, mas somente ele poderia ajudá-la. Ela passou um longo tempo explicando ao guarda exatamente de quem precisava. Quando ele finalmente entendeu, sorriu, e isso é o que eles teriam dito. Kate ficou surpresa: foi o que eu disse. Não foi isso que você disse. Eles conduziram a garota por alguns corredores por um bom tempo, por fim, uma porta se abriu e um cheiro frio tomou conta dela. Naquele banco ali, está vendo? Sim, muito obrigada. O cocheiro ficou surpreso. Ver uma garota frágil onde só os homens praticavam era um pouco incomum. Tem certeza de que é para mim? Se você for o técnico do Joe. Ouvi dizer que ele se aposentou do esporte, mas quebrou o contrato. Sim, ele ficou doente, muito doente. Então ele quebrou o contrato. Venha, garota, vamos para o meu escritório, você pode me contar tudo sobre isso. Kate voltou animada. O técnico prometeu descobrir algo e depois voltar. Joe se sentou na cadeira. Hoje ele saiu de casa mesmo sem a bengala. Claro que foi um pouco assustador, mas ele já havia se acostumado, mas queria agradar Kate. Ele não tinha visto o pai o dia todo, embora hoje fosse um dia de folga e ele não estivesse indo trabalhar. Estranhamente, Sarah também não tinha aparecido. Joe se levantou e decidiu ir procurá-los. Encontrou Sarah preparando algo na cozinha e papai sentado no sofá. Era ridículo, incomum, e Joe não conseguia pensar em nada melhor para dizer. Joe notou que seu pai e a própria Sarah pareciam envergonhados. Ele olhou para o pai com surpresa, depois para a empregada e, de repente, percebeu que nunca havia pensado em Sarah como uma mulher. Mas ela era. Ela tinha mais de 40 anos agora, quem seria mais velho? Mas era uma mulher muito interessante, magra, embora grande, com olhos castanhos. Joe saiu correndo da cozinha, e Henry pensou: isso tudo é muito confuso. Antes da chegada de Kate, ele não tinha ideia de que Sarah não era apenas gentil e inteligente, mas também bonita. Ele não sabia explicar o que Kate tinha a ver com isso, mas não importava. 3 dias após o retorno de Kate, aconteceu algo que Joe nunca sonhou que aconteceria. Eles tinham acabado de se sentar para tomar chá no pátio quando o guarda entrou. Joe, há alguém aqui para vê-lo. Eu? Quem? Ele disse que era o Sam. Treinador. Joe olhou para Kate, mas ela estava conversando com a tia. Então, ele se levantou e foi até a porta. Mas olá, Joe. Vejo que está indo bem. Ele não estava sozinho. Havia outra carruagem com ele. De onde você veio? Estou muito feliz em vê-lo. Mas vai me convidar para entrar? É claro, entre. Eles tomaram chá por um longo tempo, não falaram sobre nada, admiraram os bolos e as flores. Depois todos saíram, deixando Joe com os chinelos. Então, Joe, como está indo? Bem,
eu já passei por coisa pior. É bom que você seja positivo, muito bom. Tenho uma proposta para você. Sam me explicou que um jogador de hóquei em um nível tão alto poderia fazer muito mais bem treinando crianças, talvez até adultos. Mas, primeiro, ele precisa voltar a se sentir no gelo. É nisso que o treinador o ajudará. Enquanto isso, Sam faria alguma propaganda. Joe não podia acreditar no que ouvia. Ao se despedirem, Joe perguntou: de onde você é? Como teve a ideia de vir para cá? Eu não contei a ninguém sobre minha doença. Sasha sorriu: e cuide de sua Kate, ela é ótima. Joe sorriu: e sim, essa é a Kate dele. E agora ele finalmente se deu conta. Durante toda a noite, ele pensou em como contaria a Kate. Então decidiu não ter pressa. Ele se levantaria um pouco, começaria a ganhar dinheiro e depois a pediria em casamento. 2 meses depois, eles viram pela primeira vez um comercial esportivo sobre o retorno de Joe para ensinar novos campeões. E, no dia seguinte, quando ele e Kate estavam saindo para uma caminhada, a porta se abriu e Mai apareceu na entrada. Joe, querido, senti muito a sua falta. Joe ficou confuso e, antes que pudesse afastá-la, ela o abraçou e o beijou. Kate se afastou imediatamente e depois saiu do quarto. Finalmente, o jovem empurrou Mai para longe. O que você quer? Por que veio aqui? Vamos lá, todos nós cometemos erros. Eu já lhe disse que não sou enfermeira, sou esposa. Você é bastante independente agora, logo começará a ganhar dinheiro. Acho que podemos ficar juntos novamente. Você está feliz? Estou vendo isso. Ela se sentou no sofá, jogando a perna sobre a outra de forma espetacular, e Joe a olhou com espanto. Mai, e quanto ao Harry? Ele acabou se revelando um canalha. Ele me ofereceu um emprego, pode imaginar? Não, não consigo nem imaginar. Não fique aí sentada. Vou levá-la para a cidade. May estreitou os olhos. O que? Está me expulsando de casa ou algo assim? Exatamente, e eu gostaria de nunca mais ter visto você em minha vida. Mai percebeu que suas esperanças de que Joe chorasse lágrimas de alegria eram injustificadas. Ela tentou de outra forma. As lágrimas caíram rapidamente de seus olhos. Joe, querido, todo mundo comete erros, e eu não sou exceção. Não posso ficar sem você, entende isso? Joe riu. Eu havia me esquecido de como você é uma atriz. Vá embora, Mai, e não se meta em minha vida. A mulher se levantou no momento em que Henry entrou na sala. Você vai se arrepender, vai se arrepender. Vá para casa. O papai vai dar uma surra no seu pai. Entendeu? Ela pegou sua mala e passou orgulhosamente por Henry. Assim que a porta se fechou, ela se virou para o filho. Joe, o que foi isso? Receio, papai, que haja outro problema. Joe estava certo. 3 dias depois, Matthew informou a Henry que queria dividir a empresa. Herman, mas agora você percebe que isso é a minha morte, não é? É claro que sei disso, Henry. É por isso que estou fazendo isso. Vou me tornar o único empresário desse negócio e atender ao pedido de minha filha. O que isso tem a ver com crianças? Além disso, você sabe que foi Mai quem deixou Joe quando ele ficou doente. Sim, você tem razão, as meninas cometem erros, mas é preciso perdoá-las. Sabe de uma coisa, Matthew? Por que você e sua família não vão embora? Matthew lançou um olhar furioso, mas Henry já estava do lado de fora. Eles se sentaram juntos no quintal sob a velha macieira, Joe, Kate, Sarah e Matthew. Havia papéis na frente de Henry. Bem, papai, talvez eu deva tentar pedir algum dinheiro emprestado. Não, Joe, vamos ser lógicos. Você ainda não começou a trabalhar. Ninguém sabe como você vai se sair. Além disso, para pedir esse dinheiro emprestado, você teria de roubar um banco. Isso é tão ruim assim? Bem, é um fracasso. Se vendermos esta casa, o apartamento na cidade e o que sobrar, o que o Matthew nos deixar depois de aposentar seus bens, temos uma chance de sair no zero.
Joe assobiou. Sarah disse, por hábito, de não coloque isso no papel, não haverá dinheiro. Todos se voltaram para ela. A mulher percebeu que havia feito uma besteira e se levantou. Vou fazer chá. Ela estava prestes a sair quando uma bela mulher se aproximou da mesa. Eles não estavam de serviço há alguns dias. Olá. Henry olhou para cima e a abraçou, Caleigh. Joe olhou para a mãe sem desviar o olhar. Ele achava que nunca a reconheceria, mas não, ele a reconheceu. Olá, Henry. Olá, filho. Joe não disse uma palavra, mas Henry se levantou e empurrou sua cadeira para trás. Bem, sente-se, agora que você está aqui. Qual é o problema, ou você decidiu arruinar nossas vidas também, para acabar conosco, por assim dizer? A mulher olhou para seu ex-marido com surpresa. Henry, o que há de errado com você? Você nunca desistiu. Ela ficou em silêncio por alguns minutos, como se estivesse refletindo. Eu estava no país por um tempo a negócios. Encontrei um amigo em comum. Sentamos e conversamos. Eu não sabia nada sobre Joe ou sobre o que você estava passando. Mas não estou surpreso. Joe se virou. Joe, sim. Ouça-me, por favor. Entendo quem você pensa que eu sou, mas não acho que teria sido melhor para mim ficar. Minha alma ainda estaria lá. E eu odiaria porque você não me deixaria realizar meu sonho. Mas não é isso que quero dizer. Meu conhecido me contou tudo. Tudo, como eu entendo agora, a coisa mais importante para você é salvar a empresa. Henry assentiu com a cabeça. Sim, mas acho que não podemos fazer isso. Sim, podemos. Sim, podemos. Meu marido morreu e me deixou uma viúva muito rica. Além disso, também fiz coisas boas para aquele país e sou muito bem pago lá. Agora, com o passar das horas, percebi que me sentia terrivelmente solitária. Sei exatamente como Joe se sente em relação a mim, e eu não viria até você. Eu quero ajudar. Sei que seu orgulho não permitirá que aceite dinheiro de mim. Henry, isso poderia ser considerado uma pensão alimentícia pela vida do Joe? Eu não consigo falar muito bem. Não tenho sido capaz de dar ao meu filho o amor e os cuidados de que ele precisa. Deixe-me pelo menos fazer isso. Não acredito em seu perdão. Estou acostumado com ele. Que seja alguma coisa. Ela colocou o envelope no chão, levantou-se e se dirigiu à saída. Joe não chegou lá primeiro. Mamãe, ele parou e se virou. Fique pelo menos 2 dias, talvez possamos fazer isso funcionar. Henry estava orgulhoso de Joe. Kate também estava. Naquela tarde, Caleigh, caminhando pelo jardim, ouviu o choro. Com cuidado, afastou os arbustos e viu Sarah, chorando em silêncio em um canto do jardim. A mulher sorriu e se aproximou dela. Sarah se levantou assustada. Por favor, não vá embora, sente-se. Sarah se sentou obedientemente. Eu sei por que você está chorando, por causa do Henry. Por causa do fato de eu estar aqui. Sarah balançou a cabeça negativamente no início, depois acenou com a mão e falou. Estamos juntos há tantos anos e nunca nos olhamos como um homem e uma mulher. Sim, é isso mesmo, e agora não sei o que está acontecendo. Afastei o homem com quem eu ia me casar. Perdi a cabeça. Não, não perdeu. E o Henry também ama você. Eu vi como ele olhava para você. Você acredita nisso? Mas por que está me dizendo isso? Caleigh sorriu. Suponho que seja porque não amo, nem nunca amei, como amei meu segundo marido. Não pense em nada disso. Não foi por isso que vim para cá. Mai andava de um lado para o outro na mesa do pai. Pai, vai demorar mais 20 minutos. Você sabe que as coisas não acontecem da noite para o dia. Veja, as ações da empresa dele caíram 1 ponto. 1 ponto? Mas por que tão pouco? Você disse que elas iriam quebrar e que você ficaria com a empresa por nada. Eu disse, mas não sei o que está acontecendo.
Você não deveria ter dinheiro algum. Nenhum banco lhe dará um empréstimo, eu me certifiquei disso. Mai se sentou no sofá e ligou a televisão. Matthew também levantou a cabeça e olhou para a tela com olhos atônitos. A bela e jovem locutora estava falando sobre grandes mudanças e expansões na empresa de Henry. Ei, Henry, aqui o homem parece ter tudo, ele tem tudo. Mas por que, de repente, ele decide seguir em frente? É muito simples. Sabe, eu percebi que, em qualquer idade, você pode começar de novo. Meu filho deu uma guinada, agora ele é técnico. Ele vai se casar em breve, e logo haverá um novo membro na família. Eu também tenho casamentos chegando e um novo membro na família, um neto ou uma neta. Então, por que os negócios deveriam parar? Vamos crescer e crescer como o grande amigo de nossa família. Maio deu um pulo, odeio isso. Odeio isso. Seu pai olhou tenso para o computador. O que há de errado? May deu um pulo em sua direção. O que está acontecendo? Nossas ações estão caindo e alguém as está comprando muito rápido. E acho que sei quem é, aquele desgraçado. Ele me venceu de novo. Matthew bateu a tampa do laptop com força. Com tanta força que ela se quebrou. Mai olhou para ele com medo. O que está olhando? Vá arrumar um emprego, nós vamos dar a volta ao mundo com as mãos estendidas. Mai chorou e Matthew xingou novamente. Joe só tinha mais uma coisa a fazer antes do casamento. Eles pararam em frente ao hospital onde Kate estava estagiando. Por que estamos aqui? Temos que vir. Eles entraram no hospital e Joe literalmente a arrastou para dentro. Finalmente, ele encontrou a porta certa e a abriu. Um homem careca e intrometido saiu para encontrá-los. Joe olhou para Kate, dele, ela assentiu e Joe gostou de lhe dar um soco no nariz. É isso aí,